Olá! Iniciamos agora a nossa terceira unidade da nossa aula de medidas e avaliação. Iniciamos agora o tópico de testes de aptidão física. Esses testes de aptidão física eles são definidos como baterias de testes. Por que baterias de testes? Porque eles são realizados para verificar os componentes da aptidão física relacionada à saúde ou da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. As baterias de teste, eles têm em comum o seu propósito, que no caso da aptidão física, elas são agrupadas em dois tipos, aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada ao desempenho. A aptidão física relacionada à saúde, para a gente relembrar, possui quatro componentes, que são a capacidade aeróbica, a flexibilidade, a força e resistência muscular e a composição corporal. Esses componentes são verificados através das baterias de testes, conforme foi explicado anteriormente. A aptidão física relacionada ao desempenho esportivo possui 5 componentes, que são o equilíbrio, a agilidade, a potência, a coordenação e a velocidade. Nesse item aqui também possui baterias de testes para verificar esses 5 componentes voltado ao esporte. Então, a gente vai iniciar aqui a capacidade aeróbica. Imagina lá você com o seu aluno para verificar essa capacidade aeróbica. Como é que a gente verifica a capacidade aeróbica? A capacidade aeróbica é através dos testes de caminhada de 6 minutos, ou o teste de Leger, ou o teste de correr de 12 minutos. Por exemplo, o que é essa capacidade aeróbica? É uma capacidade funcional do sistema cardiovascular de absorver, transportar, entregar e utilizar o oxigênio nos tecidos ativos durante os exercícios físicos. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de teste, como eu mencionei anteriormente, mas explicando exatamente como que é feita essa capacidade aeróbica através do cálculo do VO2. O que é esse cálculo do VO2 máximo? É o consumo de oxigênio. Esse teste de Cooper, ou teste de 12 minutos, ele é utilizado para o indivíduo percorrer a maior distância em metros dentro do tempo estipulado, que são os 12 minutos. E após esse tempo, é calculado a partir da distância que o indivíduo fez caminhando durante 12 minutos, o cálculo do consumo máximo, que se chama VO2 máximo, através desse cálculo. O mesmo acontece no teste de caminhada de 6 minutos e no teste do degrau de 6 minutos, que também é uma variação desse teste de Cooper. Com isso, a gente entra aqui na avaliação da composição corporal. O que é essa avaliação da composição corporal? Ela possui alguns constituintes corporais. A definição mais clara é essa aqui. É a análise dos constituintes corporais de forma isolada e ela pode ser dividida em diversos modelos em relação aos constituintes corporais que são subdivididos em 2 componentes ou 2 compartimentos, que é a gordura e a massa magra. Essa avaliação da composição corporal é verificada através da bioimpedância, conforme eu expliquei para vocês na instrumentação de medida. E a avaliação de composição corporal, a forma mais simples, mais técnica, imagina você lá na academia, verificar a antropometria do seu aluno, né? Ou os índices de massa corporal, que é o mais simples e mais fácil, o peso dividido pela altura ao quadrado. Esses índices são usados para verificar a classificação do estado nutricional, que é através dos pontos de corte para verificar o risco dessas doenças dos seus alunos, por exemplo. E o que esses índices têm, né, em relação a isso? É uma boa correlação com a composição corporal. Por quê? Porque apesar de não especificar bem os constituintes corporais de forma isolada, eles são utilizados para verificar os estudos populacionais, por sua simplicidade, ou seja, é um recurso simples, importante e que qualquer pessoa pode fazer. Aqui eu trago para vocês algumas medidas antropométricas, exemplos. Massa corporal, que é verificado através da balança, a estatura, que é verificado através do estadiômetro, o índice de massa corporal, que é o cálculo da massa corporal pela altura ao quadrado, a circunferência ou o perímetro, né, que é através, por exemplo, o antebraço, a cintura, o abdômen, o quadril,
a coxa e perna, como está explicado na apostila para vocês, e o diâmetro de osso, que é verificado através do paquímetro ou antropômetro. Agora eu vou entrar para vocês nas dobras cutâneas. Vocês têm um exemplo aí das imagens na apostila de vocês explicando o protocolo exatamente como é feita essas dobras cutâneas. Essas dobras cutâneas é realizada através do compasso, que eu mostrei para vocês anteriormente. Com esse compasso ou adipômetro, a gente pode verificar as 7 dobras cutâneas: a tricipital, a subescapular, a suprailíaca, a abdominal, a axilar média, a coxa média, a panturrilha medial. Só para relembrar e deixar bem enfatizado isso aqui para vocês, que é muito importante, nas dobras cutâneas, vocês têm que avaliar o indivíduo, o aluno de vocês, 3 vezes, ou seja, vocês têm que fazer 3 vezes essa medida: subescapular, a suprailíaca. Por quê? Porque pode dar o erro de medida. O que é esse erro de medida? Você pode verificar essa dobra cutânea do seu aluno, uma vez, por exemplo, deu 5. Vamos colocar aqui a dobra da axilar média deu 5 centímetros. E o próximo, a segunda vez que você for avaliar, vai dar 6 centímetros. A terceira vez pode ser que voltou a dar 5. Por que esse erro de medida? Pode ser que seu aparelho ele não está calibrado, você tem que calibrar, tem todo um protocolo seguido. Pode ser que você realmente deixou passar muito tempo ou seu aluno contraiu o músculo, é um problema também. Então, todo esse protocolo tem que ser seguido. O seu aluno tem que estar relaxado, o seu aluno não pode contrair o músculo naquele momento. Você tem que passar todas as orientações necessárias para que você não tenha erro de medida. Caso aconteça o erro de medida de 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos, você tem que calcular a média, que aí entra um pouco a estatística na avaliação de medidas. Por exemplo, através dessa média você consegue ter o resultado final dessa dobra cutânea, mas principalmente nas 7 dobras você obrigatório fazer essa medição mais do que 3 vezes, certo? Pra gente realmente não ter o quê? O erro de medida. E assim eu fecho essa aula. Muito obrigada!